Sejam bem-vindos ao curso de interpretação da Bíblia, ok? Nas aulas anteriores, falamos nas aulas anteriores sobre os princípios de interpretação da Bíblia. Primeiro princípio que vimos: nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Segundo princípio: interpretar o texto através do seu contexto. Repetindo, regra número 1: nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Regra número 2: interpretar o texto através do seu contexto. Ok? Vimos que existe vários tipos de contexto. O primeiro tipo de contexto que vimos é o contexto próximo. O segundo tipo de contexto é o contexto remoto. O terceiro tipo de contexto é o contexto cultural. E o quarto tipo de contexto que hoje iremos analisar é o contexto histórico, ok? Então, quando a gente fala sobre esses tipos de contexto, a gente vai ver que o contexto próximo são os versículos próximos do texto que estamos analisando. O contexto remoto são todas as passagens distantes na Bíblia, mas que dizem respeito ao mesmo texto que estamos estudando. Contexto cultural. O contexto cultural compreende todos os hábitos e costumes de determinada região. Contexto histórico diz respeito ao passado de determinado povo. Então, qual a diferença entre o contexto cultural e o contexto histórico? Contexto cultural, a gente analisa os costumes. Contexto histórico, a gente analisa o passado. Tudo bem? Então, por que é importante analisarmos o contexto histórico? Vejam bem, gente, certas expressões, certas palavras, elas mudam, são modificadas com o passar do tempo. Muitas vezes adquirem outros significados. Nós usamos muito no nosso linguajar, no dia a dia, a palavra vixe. O que significa vixe? É uma expressão abreviada de Virgem Maria. Então, as pessoas diziam Virgem Maria. Depois mudaram. Aí começaram a dizer Vixe Maria. Depois abreviaram. Ficou Vixe. Quando fala-se, por exemplo, Nossa. O que significa isso? É uma outra abreviação que só conheceremos analisando o contexto histórico. Quando a gente fala Nossa, o que isso significa? Minha Nossa Senhora Aparecida. Era esse o significado. Aí abreviaram e ficou só Nossa Senhora Aparecida. Depois abreviaram mais, ficou só Nossa Senhora. E depois abreviaram ainda mais. Aí ficou só Nossa. Não muito antigamente, menina bonita se chamava broto. Uma moça feia se chamava canhão. Massa era sinônimo de uma pessoa legal. Dizia, puxa, fulano é muito massa. O que significa? Que ele era muito
Legal. Se eu escrevesse, por exemplo, fulano entrou pelos canos. Pode ser que daqui a 2000 anos, alguém lendo venha a dizer: o Iada é cristão. Ele era cristão. Se ele disse que fulano entrou pelos canos, é porque fulano entrou pelos canos. Só que, se alguém analisar o contexto histórico, vai ver que isso é só uma expressão da nossa época para dizer que alguém se deu mal. Tem uma outra expressão, aquela expressão pé rapado. Muita gente não sabe de onde vem essa expressão. Antigamente, quando as ruas eram ainda de barro, eles colocavam um ferro na porta, na entrada de determinados lugares. Para quê? Para que as pessoas, ao entrarem no local, eles ali limpassem naquele ferro os pés, tirassem todo o barro, toda a lama dos pés antes de entrarem naquele determinado local. Só que as pessoas que utilizavam isso eram só as pessoas pobres. Por quê? Os ricos, eles vinham nas carruagens. Eles não precisavam limpar os pés. Então, por isso que se utilizava essa expressão para se dirigir a uma pessoa pobre. Pé rapado. Abram aí a Bíblia. Em Mateus capítulo 8, versículo 21 ao 22. Mateus capítulo 8, versículo 21 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Gente, aqui um rapaz, ele diz para Jesus que seguiria Jesus, mas primeiro ele faz um pedido, que Jesus permita que ele vá sepultar o pai dele. Jesus, porém, responde dizendo: Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e segue-me. Quem não conhece os princípios de interpretação da Bíblia pode pensar que Jesus estava proibindo os discípulos de irem a velório. Não estava. O filho só tinha direito à herança dos pais se estivesse morando com eles quando falecessem. Em outras palavras, aquele discípulo só teria direito à herança do pai dele se ele estivesse morando com o pai dele quando o pai dele viesse a morrer. Ou seja, não significava que o pai dele estava morto. Significava esperar até o dia que o pai dele viesse a falecer. Só depois que o pai dele morresse é que então ele seguiria Jesus. Coisa que só vamos descobrir se analisarmos o contexto histórico. Um outro exemplo do contexto histórico é acerca da identidade de Jesus. Como sabemos que Jesus é o Messias? Através da história. Cerca de 480 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias disse que o Messias nasceria
na cidade de Belém. Quando a gente olha a história, a gente vai ver que Jesus nasceu na cidade de Belém. Cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria descendente do rei Davi. Jesus nasceu de uma virgem e tinha como ascendente o rei Davi. Davi, por sua vez, profetizou cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer que o Messias seria traído por um amigo. Jesus foi traído por Judas, a quem tinha como amigo. Cerca de 520 anos antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias profetizou que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então nós vemos a história comprovando a veracidade das profecias. E tudo isso a gente descobre analisando qual tipo de contexto? O contexto histórico, ok? Então, gente, sempre que analisarmos um texto, devemos analisá-lo dentro do seu devido contexto. Vimos que existe vários tipos de contexto. Contexto próximo, contexto remoto, contexto cultural. E agora estamos analisando o quarto tipo de contexto, o contexto histórico, ok? Um outro exemplo que podemos citar está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: todo o homem que profetiza ou ora, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Antigamente, sempre que um homem entrava no templo para orar, ele tirava o chapéu. E com o passar do tempo, isso deixou de ser uma prática religiosa e se tornou uma prática social. Sempre que uma pessoa entrava num determinado local, tirava o chapéu antes de entrar. Então, isso se tornou um hábito, principalmente para nós brasileiros. Inclusive, era até desrespeitoso entrar de chapéu nos lugares. Daqui é que vem o costume de se tirar o chapéu sempre que entrar nos lugares. Agora, por que isso se tornou uma prática religiosa? Por não analisarem o contexto bíblico. Por que se tornou uma prática social? Por não analisarem o contexto histórico, ok? Então a gente vê a importância de sempre analisarmos o contexto histórico. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês está no livro de Amós. Amós, capítulo 4, versículo 1. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos.
Quando o profeta Amós, ele chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, tinha vários motivos. As vacas da região de Bazã eram muito bem tratadas, eram muito bem cuidadas, e por isso eram vacas bem gordas. Elas tinham uma aparência notável, elas se destacavam entre as demais. Quando o profeta Amós, ele chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, não eram todas as mulheres de Israel, somente as que pertenciam à elite. Estas eram mulheres opressoras, as quais viviam na capital, em Samaria. E estas mulheres opressoras, elas tinham uma característica: elas viviam uma vida luxuosa, uma vida farta, e para continuarem a viver no luxo, para manterem um elevado padrão de vida, elas oprimiam o pobre e incitavam seus maridos a oprimirem os necessitados. Essas mulheres, você vai ver que elas retratam em muito algumas mulheres dos nossos dias. Você vai ver que tem mulher que nunca está satisfeita com nada. Inclusive, algumas chegam a levar o próprio marido à loucura, a fazer coisas que em sã consciência jamais fariam. Coisas ilícitas, coisas imorais, coisas desonestas, tudo para manter um padrão de vida insustentável. Então nós vemos aqui a importante lição que esse texto nos deixa, mas só a encontraremos se analisarmos o seu contexto histórico. Um outro exemplo que podemos citar está em Números, capítulo 34, versículo 3. Diz assim: o lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado. Observem bem esta expressão, desde o mar salgado. Se a gente analisar outros textos da Bíblia, a gente vai ver este mesmo mar com outros nomes. Vejam o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 17. Como também a Campina e o Jordão, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado. Então, nesse texto, nós vemos que o mesmo mar, o mar salgado, é chamado de mar da Campina. Agora eu pergunto, e hoje, esse mesmo mar, o mar da Campina, como ele é chamado? É chamado de Mar Morto. Por que que o mar salgado ele é chamado de Mar Morto? Porque ele tem um volume muito alto de sal e por isso nenhum tipo de vida nele sobrevive. Por isso é chamado
de mar morto. Agora, por que esse demasiado volume de sal? Pelo seguinte motivo: o Mar Morto, ele recebe águas de diversos outros lugares. Só que o Mar Morto, ele não deságua em nenhum outro lugar. Isto é, ele recebe de vários outros lugares, mas tudo que ele recebe, ele retém. A água evapora, mas o sal não. Então, todo o sal que ele recebe vai se acumulando nele. E por ter essa excessiva quantidade de sal, toda espécie de vida que nele existia, então se extinguiu. Por isso, hoje, Mar Morto. O Mar Morto, ele representa a pessoa egoísta, aquela pessoa que não faz nada por ninguém, não dá nada para ninguém, o tipo de pessoa que só recebe, só retém. É o típico avarento, morrinha, mão de vaca. Como dizem nossos bons poetas aqui do Brasil, quem muito diz que vai, não vai. E assim como não vai, não vem. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Abre os braços e deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Agora, esta lição do Mar Morto, a gente só aprende se analisarmos que tipo de contexto? O contexto histórico. O penúltimo exemplo de hoje está em Salmos. Salmo 121, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui nós vemos o salmista dizendo: elevo meus olhos para os montes. Por que ele diz: elevo meus olhos para os montes? Porque nos montes estavam os altares dos falsos deuses. Vejam o que está escrito em Levítico capítulo 26, versículo 30. Diz assim: e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. Veja que nos montes estavam localizados os altares dos falsos deuses. Por isso que o salmista, ele diz: elevo meus olhos para os montes. E pergunta: de onde me virá o socorro? Ou seja, seria de algum desses deuses? Não. Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Então, gente, aqui está a importância de analisarmos o contexto histórico. Agora, um último exemplo para concluirmos o nosso estudo de hoje está em João, capítulo 4, versículo 9. João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: então
lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pergunto: quem eram os samaritanos? Houve uma época em que Israel não tinha estabelecida a monarquia. Qual era o sistema de governo? Era a teocracia. Deus é quem governava através dos juízes, judicatura. Depois foi instituído um outro sistema de governo, que foi a monarquia. Primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Reinou 40 anos. Segundo rei de Israel foi Davi. Reinou também 40 anos. Terceiro rei de Israel, Salomão. Reinou pelo período de 40 anos. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão reinou em seu lugar. Só que, durante o reinado de Roboão, o reino foi dividido. Então surgiram aí dois reinos em Israel: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como rei Jeroboão. O reino do sul tinha como rei Roboão, filho de Salomão. O reino do norte era composto por 10 tribos. O reino do sul era composto somente por 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte constituiu como capital a cidade de Samaria. O reino do sul tinha como capital Jerusalém. Então nós vemos aqui o reino dividido. O reino do norte começou a pecar demasiadamente contra Deus, de modo que Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro na Assíria. E o reino do sul também começou a pecar contra Deus de forma demasiada. Todos viviam na idolatria, de modo que Deus também permitiu que o reino do sul fosse levado cativo para a Babilônia. Então, recapitulando, Reino Unido teve como primeiro rei Saul, segundo rei de Israel Davi, terceiro rei de Israel Salomão. Depois, quando Roboão assume o trono, surge então o reino dividido: Reino do Norte e Reino do Sul. Capital do Reino do Norte, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Quem governava o Reino do Norte? Jeroboão. Quem governava o Reino do Sul? Roboão. Reino do Norte era composto por 10 tribos. Reino do Sul era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. O Reino do Norte foi levado como prisioneiro para a Síria. Reino do Sul foi levado como prisioneiro para Babilônia. Quando o Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim, eles voltam do cativeiro babilônico, eles voltam para qual cidade? Para a sua capital, que era Jerusalém. Quando o Reino do Norte volta do cativeiro assírico,
Para onde eles vão? Para a sua capital, que era Samaria. Daí é que surge os chamados samaritanos. Se perguntarem quem eram os samaritanos, eram as outras 10 tribos de Israel. Isso a gente só vai descobrir se analisarmos o contexto histórico. Para a gente finalizar, primeiro princípio: nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Segundo princípio: interpretar o texto através do seu contexto. Vimos que existem vários tipos de contexto. Primeiro tipo de contexto é o contexto próximo. Segundo tipo de contexto, contexto remoto. Terceiro tipo de contexto, contexto cultural. Quarto tipo de contexto, contexto histórico.